Escola Bíblica Dominical, a melhor escola do mundo. Escola que prepara não somente para esta vida, como também para a vida eterna. Nesta sequência de lições desse terceiro trimestre do ano de 2012, denominado Vencendo as Aflições da Vida, estaremos estudando a lição de número 12, do dia 16 de setembro de 2012, que tem por tema As Dores do Abandono. O texto áureo nos diz assim: Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Salmos 68 e versículo 6. A verdade prática: ainda que sejamos abandonados por parentes, amigos ou irmãos, Deus jamais nos desampara. A nossa leitura bíblica em classe se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 9 ao 18. A nossa lição ela tem objetivos. Primeiro, reconhecer a dor que um abandono familiar pode causar. Segundo, discutir a respeito do abandono em momentos difíceis. E terceiro, conscientizar-se de que Deus jamais nos abandona. Abandono é uma das piores situações que alguém pode passar. É muito triste uma pessoa sentir-se abandonado. E muitas vezes as pessoas elas podem viver a dor da solidão por ser rejeitada por pessoas próximas, por pessoas queridas, e até mesmo no meio da multidão as pessoas podem se sentir solitárias. Então o abandono é uma situação muito difícil para quem passa por esta situação. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos que a vontade de Deus não é que nós vivamos em solidão. O próprio Deus, quando Ele formou o homem, Ele disse: não é bom que o homem esteja só, não é bom que o homem viva sozinho. Apesar deste ser um fato mais comum do que nós possamos imaginar, a solidão é um fato real, mas não é a vontade de Deus que nós vivamos solitários, que nós vivamos na solidão ou no abandono, como também não é a vontade de Deus que venhamos a agir de tal forma para com o nosso próximo. Então não é novidade para ninguém, que é justamente nos momentos de angústia e aflição que o ser humano sente-se esquecido por todos, inclusive pelos mais chegados. Os momentos, muitas vezes, que mais se necessita de uma mão amiga, mais se necessita de ajuda, é que as pessoas elas são abandonadas. E é isso que nós vamos ver no decorrer da lição do dia de hoje. A nossa lição ela se divide em 3 tópicos. O primeiro fala sobre o abandono familiar. O segundo, a situação ou abandono em situações difíceis. E o terceiro nos fala sobre Deus que não abandona, ou Deus que não abandona. Então são esses 3 pontos que nós vamos discorrer durante a lição do dia de hoje. Abandono familiar. O abandono familiar, quando nós usamos a questão familiar, dá uma conotação de ajuda mútua, de carinho, de afeto, é o que pode se relacionar com a palavra família. Mas infelizmente, muitas vezes essa não é a realidade. O abandono familiar, ele existe. E nós podemos ver que essa situação ela pode ocorrer em diversas formas.
Ela pode ocorrer na doença, no momento em que uma pessoa, um membro da família, mais necessita, que é um momento às vezes de dor, de sofrimento, que todos nós podemos vir a passar, ali as pessoas serem abandonadas. E, infelizmente, isso acontece. Muitas vezes, quando um familiar ele adoece, a família toda ela se volta para aquela pessoa, tentando ajudar, tentando amparar. Mas com o passar dos dias, aquela doença ela vai até muitas vezes agravando-se e entrando num estado muito difícil. É comum, não deveria ser, mas isso acontece, das pessoas irem se afastando daquele familiar enfermo. E muitas vezes até colocando como desculpas que a vida continua, que cada um tem os seus afazeres, tem os seus compromissos e não pode se voltar inteiramente a atenção para aquela pessoa. É claro, de certo fato até uma forma de nós analisarmos esta questão, que todos nós temos os nossos compromissos e temos nossos afazeres. Mas como agir, então, diante de uma situação como esta, onde um familiar ele se encontra enfermo e necessita, carece muito, neste momento muito difícil, da atenção dos demais membros da família? O que se deve fazer? De forma nenhuma, não devemos abandoná-los. Não é esta a vontade de Deus. Deve então a família reunir-se e elaborar um plano, um planejamento para que cada membro da família possa dar a atenção necessária àquele familiar enfermo. Como se fosse um rodízio, assim não ficará pesado para ninguém e todos conseguirão dar a atenção necessária para aquele membro da nossa família. Então todos nós precisamos de ajuda, todos nós precisamos de atenção. E a Bíblia nos fala que nós devemos cuidar dos da família, que aquele que renega a sua família, aquele que abandona a sua família, ele é pior do que o infiel. Então jamais devemos abandonar nenhum membro da nossa família, seja na situação em que ele se encontra, e no caso aqui, na situação de doenças. Outro caso também que pode acontecer dentro da questão familiar e na questão de doença, é até entre casais. Quando no ato cerimonial faz-se aquele voto do casamento, onde ali ambos prometem um ao outro viverem juntos para sempre, até que a morte os separe. E ali é dito, na alegria ou na tristeza, na doença ou na saúde. Então, em todos os momentos, o casal deve andar juntos, nos momentos bons e também nos momentos difíceis. Mas é mais comum do que também nós imaginamos, que muitos casais separam-se quando chega a enfermidade em um dos cônjuges. No momento em que deve demonstrar-se a prova real do amor que os uniu. E nesses momentos, muitas vezes é revelado não uma prova de amor, mas sim uma prova de interesses, uma prova de egoísmo, aonde a pessoa ela pensa somente em si e ignora a dor do próximo, a dor do seu cônjuge. Então muitos casais separam-se ao ver que o seu cônjuge está enfermo, está impossibilitado de viverem uma vida a dois, como planejavam, como queriam viver. Quando chega um momento difícil, a hora amarga, a hora em que os dois estarem unidos, juntos, para vencer mais um desafio da sua vida. Infelizmente, muitos casais têm se separado, o cônjuge abandonando aquele seu companheiro, seu cônjuge enfermo,
no momento de dor, no momento em que mais precisaria de um ombro amigo e do seu companheiro, seu esposo ou sua esposa junto dele. Também, no ponto 2, podemos ver a questão do abandono nos vícios. Aqui nós podemos ver sobre 2 aspectos esta questão do abandono. Muitas pessoas, muitos jovens têm enveredado pelo caminho do vício e a causa, isso não podemos usar como regra, mas muitas das vezes a causa que muitos jovens têm enveredado por este caminho é justamente a questão do abandono dentro do seu próprio lar. Não o abandono, podemos assim dizer, consciente dos seus pais, mas inconscientemente muitos pais podem abandonar seus filhos, não dando carinho, não dando a atenção, não dando o afeto que tanto necessitam. O que acontecerá? Encontrará um traficante, encontrará uma má companhia que lhe trará uma má influência e consequentemente enveredará pelo caminho dos vícios. Mas pode acontecer também que este filho, ou este amigo, ou este parente tenha recebido todo o carinho, toda a atenção, toda a instrução e mesmo assim ele foi pelo caminho dos vícios. Como agir diante desta forma? Abandonar esta pessoa? Ignorá-la? De forma nenhuma. Devemos sim estar ao lado desta pessoa, ajudando com todo o carinho, com toda a atenção, fazendo com que ela se sinta fortalecida e venha sair desta situação. Outro fato comum também na questão do abandono é o que diz aqui na nossa lição, é sobre a melhor idade, onde as pessoas elas atingem uma certa idade da sua vida e não são mais tão produtivas como eram no passado e consequentemente essas pessoas elas vão necessitar de carinho e de atenção. E muitas vezes é neste momento que elas mais precisam, são abandonadas. Muitos pais são abandonados pelos seus filhos em asilos, em casas de repouso, e ali ficam os seus pais à mercê de pessoas estranhas, maus tratos, maus cuidados, e os filhos ignoram essa situação. De forma nenhuma nós devemos agir desta forma, pois a Bíblia diz que nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe, para que nós possamos ir bem. É uma questão de princípio. Jamais um filho deve abandonar o seu pai ou a sua mãe. Jamais deve ser abandonado uma pessoa idosa, que ela já não tem mais forças de lutar por si própria. Então é importante nós termos consciência deste fato. No ponto 2 fala sobre o abandono em situações difíceis. No desemprego. Então a situação financeira é uma situação muito complicada e muito difícil. Quando uma pessoa ela perde seu emprego, muda o seu padrão de vida. A forma como ela agia, ela tem que agir diferente. Então, neste momento é que se reconhece quem são os verdadeiros amigos. Quem são aquelas pessoas que vão estar ali do lado, apoiando, ajudando, amparando, confortando e animando. Porque uma pessoa, quando ela perde o emprego, a primeira reação que vem sobre a sua vida é uma reação de inércia, uma reação de incapacidade. E muitas vezes perdendo até a força de lutar pela vida. Ela não vê em primeira instância, em primeiro momento, uma perspectiva de melhora. Então é justamente neste momento em que os amigos, que os parentes, até o cônjuge, ele tem que se aproximar dessa pessoa e ali animá-la, fortalecê-la, encorajá-la, trazendo a esta pessoa uma perspectiva melhor para a sua vida. Um outro ponto também que nós podemos ver na questão do abandono é nas amizades.
E sobre a questão da amizade, é um fato muito corriqueiro. E me vem à memória sobre a questão do filho pródigo. A Bíblia nos conta de um jovem que ele estava na casa de seu pai, e uma certa feita ele chegou para o seu pai e disse: pai, eu quero a parte da herança que me pertence. E diz a Bíblia nesta parábola que o seu pai entregou, pois era de direito do seu filho. E diz a Bíblia que este jovem saiu pelo mundo e ele gastou tudo o que tinha de uma forma dissoluta. Podemos entender neste texto, na ação deste filho contado na parábola de Jesus, que este jovem, a Bíblia não traz estes pormenores, mas podemos conjecturar desta forma, que este jovem, enquanto ele tinha a sua herança, juntamente com ele, o dinheiro no seu bolso, ele vivia rodeado de muitos amigos. Mas quando terminou o dinheiro, quando terminou tudo aquilo que ele tinha recebido do seu pai, ele deve ter ficado na solidão. Porque a Bíblia diz que este jovem, chamado de filho pródigo, que quando ele tinha necessidade, quando ele estava padecendo dessa necessidade, ninguém dava nada por ele. Ninguém lhe dava nada. Então, além de não ter nada, ele vivia no momento de solidão e ninguém lhe ajudava. Então, apesar de ser uma parábola, podemos imaginar esta história, o quão triste é uma pessoa vivendo desta forma, que é uma realidade muito comum na vida do ser humano. Quando tudo está bem, ele é rodeado de amigos, ele é bajulado, ele é elogiado, mas quando as coisas mudam e ficam mais difíceis, os amigos se vão. E somente os verdadeiros amigos, ou amigo, geralmente é que ficam ao seu lado para lhe amparar. Então, nos momentos difíceis que se conhecem os verdadeiros amigos. A igreja, ela tem um papel muito importante, que é justamente o papel acolhedor, de amparar e de olhar para aquelas pessoas necessitadas, aquelas pessoas que se sentem abandonadas. Este é o papel da igreja também. Mas infelizmente muitas igrejas não têm demonstrado esta ação diante das pessoas abandonadas. Muitas vezes nós estamos diante de um belo templo, estamos ali no conforto daquele lugar, ouvindo a abençoada e poderosa palavra de Deus, os belos louvores que enchem a nossa alma de alegria. Entramos, retornamos para os nossos lares e nos esquecemos desse papel muito importante da igreja. Nós somos a igreja do Senhor, que é atentar para as pessoas que se sentem abandonadas, que se sentem sozinhas. Este é um papel fundamental da igreja. Mas diante de todos esses fatos que nós temos mencionado no decorrer desta lição, é importante nós sempre termos em mente alguém que venha se sentir abandonado, alguém que venha se sentir rejeitado. No tópico de número 3 diz que o Deus que não abandona. Podem os nossos familiares nos abandonar, pode os nossos amigos também nos abandonar. Podemos muitas vezes até perder a nossa fonte de renda e vir a dificuldade sobre as nossas vidas e nos sentirmos como inúteis e solitários. Mas o importante é nós termos consciência de que há um Deus Todo-Poderoso, este não nos abandona. Jesus Cristo disse na sua palavra que não nos deixaria órfãos,
não nos deixaria desamparados. Ele estaria conosco, pois na mesma palavra ele diz que estaria conosco todos os dias. Então Deus, Ele está conosco em todos os momentos de nossa vida. Ele está conosco na hora da angústia, nos momentos amargos que nós podemos muitas vezes passar ou estar passando. Deus, Ele está ao nosso lado. Deus, Ele está ao nosso lado mesmo quando os nossos amigos nos abandonam. Ele é o verdadeiro amigo que não nos abandona em nenhum momento da nossa vida. Basta nós clamarmos por Ele, que Ele estará ao nosso lado, nos ajudando e nos amparando. É este Deus que nós servimos, é neste Deus que nós confiamos, este Deus que não nos desampara, este Deus que não nos abandona, este Deus que está sempre ao nosso lado, aonde todos ou muitos poderão nos abandonar, mas Deus, Ele está conosco, Ele está ao nosso lado, cuidando de nós. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então é maravilhoso nós saber que tem um Deus grandioso e maravilhoso que não nos abandona. E também é importante nós agirmos daquela forma maravilhosa que Cristo nos demonstrou, que é agindo com amor, que é agindo com cuidado para com o nosso próximo, para com o nosso familiar, para com o nosso cônjuge, para com o nosso filho e para com os nossos amigos. É importante nós demonstrarmos esta ação, esta atitude. Jesus disse: aquilo que quereis que os homens vos façam, façai vós a eles. Então é importante nós termos consciência disso. Concluindo, ainda que a família e os amigos venham a abandonar-nos, Deus sempre nos acolherá. Ele está ao nosso lado, seu Espírito orienta-nos em todas as nossas provações. Portanto, recorramos a Ele em nossas necessidades. Por outro lado, não nos esqueçamos de socorrer os que se acham em lutas e tribulações. É o que nos recomenda a lei do amor, que nos entregou o Senhor Jesus. O seu mandamento é claro: amai-vos uns aos outros. Muito obrigado pela vossa atenção, que Deus vos abençoe e até uma próxima oportunidade, se o Senhor assim nos permitir.